Oi, gente! Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a minha leitura atual, que está sendo Assassinato na Casa do Pastor, da Agatha Christie. Eu já comentei aqui para vocês que eu tô com o desafio de ler todos os livros dela, e esse livro aqui, ele não é da coleção Arco-Íris, que é a coleção que eu havia começado a adquirir alguns exemplares dela. Esse faz parte daquela coleção que a HarperCollins ela lançou os livros da Agatha em box de 3 livros cada. E esse livro ele está no box 7. E eu achei esse box uma ótima forma de trazer aí para o meu desafio algumas leituras diferentes da Agatha, porque eu já comentei em um outro vídeo aqui que, coincidentemente, todos os livros que eu já li dela eram com o Hercule Poirot como detetive. E neste box aqui a gente tem 3 livros com 3 detetives diferentes. A gente tem um que é com aquele casal Tamm Tampsey, se eu não me engano é assim que pronuncia, é o primeiro caso deles. O outro livro é de um personagem, um detetive que eu ainda não conhecia dela, eu ainda não tinha ouvido falar. E esse, que é a minha leitura atual, é o primeiro livro em que aparece a Miss Marple, que é aí a segunda detetive mais famosa dela, né? Tá só atrás do Hercule. Nessa história, a gente conhece o pastor Clement, juntamente com a sua esposa, a Griselda. Ambos são personagens bem divertidos de acompanhar, eu gosto muito dos diálogos deles, acho sempre diálogos bem espirituosos, bem divertidos. E principalmente o pastor Clement, ele tem alguns comentários bem interessantes ao longo da história. E foi uma grata surpresa perceber que, embora nesse livro seja o primeiro em que a gente vai ter o contato com a Miss Marple, aqui não é ela que vai estar no protagonismo da história, e sim o pastor Clement. É ele, inclusive, quem está narrando essa história do ponto de vista dele. É uma história narrada em primeira pessoa, enquanto a Miss Marple é apenas uma personagem secundária. Eu achei uma forma bem interessante de introduzir a personagem para nós, e até o momento ela não tem tido um papel tão ativo assim na investigação do caso, mas eu tô bem curiosa para ver se ao final ela vai ter ali algum papel importante na resolução do caso e que vai explicar o que leva ela depois a se tornar realmente aí uma das detetives da Agatha Christie. Essa história se passa em uma cidadezinha, uma aldeia bem pequenininha, e eu particularmente amo histórias que se passam em cidadezinhas bem pequenas. Eu acho que traz um aspecto acolhedor, ao mesmo tempo que as características específicas de, por exemplo, de todo mundo se conhecer, de todo mundo fofocar sobre a vida um dos outros, embora na vida real não seja algo legal, nas histórias, principalmente de mistério, acaba trazendo algo muito interessante para toda a atmosfera das histórias. Então, é algo que eu amo de ver, principalmente nos livros de mistério. E o nosso personagem principal aqui, como eu já disse, é o pastor Clement, e ele vai ter que lidar com o fato de que tem um corpo que é encontrado no escritório dele, na casa dele, o que faz com que ele se torne ali uma pessoa bastante interessada na resolução desse caso. Afinal, é um pouco estranho quando aparece uma pessoa assassinada dentro da sua casa. Por isso, ele vai ter um papel bastante ativo aqui na investigação. Ele vai começar a andar bastante junto ali com a polícia, porque ele tem total interesse nesse caso ser solucionado. E é aí que entra a personagem da Miss Marple. A Miss Marple é vizinha dele, e ela é uma senhora bastante curiosa que, basicamente, ela vê tudo o que acontece na cidade. Pra falar a verdade, ela é até mesmo descrita como uma pessoa meio fofoqueira, sabe? Fuxiqueira, que gosta de saber o que tá acontecendo na vida dos outros. O que, nesse caso, vai ser algo extremamente útil, porque como ela vê tudo o que acontece, ela acaba tendo informações importantes. Então, em vários momentos, a gente vai ver o Clement recorrendo à sua vizinha Miss Marple para saber se ela viu alguma coisa, se ela ouviu alguma coisa, se ela reparou em alguma coisa, porque todos esses detalhes nos quais ela presta atenção podem ser úteis para a resolução do caso. E algo que eu queria ter começado já há algum tempo, e eu tô começando agora justamente junto com a leitura desse livro, é começar um diário de leituras. Então, eu comprei esse caderninho aqui, onde eu tô anotando vários trechos que têm me chamado a atenção, tanto trechos que eu acho impactantes, quanto simplesmente trechos que eu acho engraçados, que eu acho interessantes. E é muito legal, porque basicamente, eu acho que todos os trechos que eu anotei até agora foram falas do próprio pastor Clement. Ele tem falas bastante interessantes.
É um mistério para mim como se conseguem ingerir algum alimento nesse lugar. Devem fazer suas refeições em pé, junto à janela, para ter certeza de que não estão perdendo nada. Essa é uma fala do pastor Clement na página 36 sobre a sua vizinhança fofoqueira e fuxiqueira. E aqui eu tenho também uma fala bem interessante da Griselda e do pastor Clement sobre a Miss Marple, que é a vizinha fofoqueira deles. A Griselda diz assim: é a que mais fala mal na cidade e sempre sabe tudo o que acontece e tira as piores conclusões. E então o Clement reflete assim: Griselda, como eu falei, é bem mais jovem que eu. Na minha idade, a gente sabe que o pior é geralmente verdade. Eu parei a minha leitura na página 144 e considerando que ele tem na faixa de 250 páginas, eu já ultrapassei aí a metade da leitura. E eu estava bem feliz comigo mesma neste último capítulo que eu li, porque eu comecei a criar minhas suspeitas. Eu estava suspeitando especificamente de 2 personagens. Eu acreditava que eles haviam trabalhado juntos no assassinato da nossa vítima aqui. E muito da minha suspeita veio pelo fato de que esses 2 personagens eram personagens que pareciam um pouco soltos na narrativa, como se eles não existissem não fazia diferença nenhuma na história. Porém, em alguns momentos eles eram citados por estando em algum lugar importante, estando fazendo uma coisa aqui, outra ali. Os personagens sempre comentavam sobre os 2, mas esses personagens nunca haviam realmente aparecido de forma importante, de forma relevante. E não tinham nenhuma conexão, aparentemente, com a vítima, nenhum motivo para querer essa vítima morta. Embora a vítima seja descrita como alguém que muita gente desgostava. E justamente o fato de serem personagens que eram o tempo todo deixados de lado e sem ter nenhuma conexão com a vítima me fez desconfiar de que talvez eles pudessem ser ali os assassinos, já que a narrativa fazia com que em nenhum momento a gente visse eles como suspeitos. Só que bem no finalzinho desse capítulo a gente vê uma dessas personagens de quem eu estava desconfiando tendo uma atitude um pouco estranha e vindo aí a ter uma ênfase na história para que a gente comece a desconfiar dela. Considerando que ainda falta mais ou menos 100 páginas para o livro acabar, eu, infelizmente, cheguei à conclusão de que minha suspeita estava errada, porque eu não acredito que a Agatha ia já logo tão cedo assim na história fazer com que a gente suspeitasse do verdadeiro vilão. Hoje é 26 de dezembro, o que significa que ontem foi Natal. Eu tentei filmar mais ou menos pra vocês, não consegui filmar muita coisa. Eu passei o dia com a minha família, os meus parentes do lado paterno da família. E foi bem legal, a gente fez algumas brincadeiras. A gente fez aquela brincadeira que tem vários barbantes e você tem que escolher um pra puxar. E aí tem vários prêmios prendidos ali na ponta do barbante. E aí eu ganhei esse kitzinho de vasinhas, super útil. E depois tivemos bingo, em que eu ganhei essa caixa de sabonetes da Granado, super útil também. Inclusive já tá faltando 2 aqui, porque eu dei um pra minha mãe e outro pro meu pai. E enfim, amo ganhar coisas úteis. E aí hoje eu estou aqui concentrada em já ir planejando o meu 2026. É algo que eu já tô fazendo há algum tempo e eu tô continuando. Uma coisa bem legal que eu fiz foi um visual board
não do que eu quero pro meu ano de 2026, mas da história que eu quero escrever em 2023, do livro que eu quero escrever em 2023. Esse é um projeto que eu já tenho aí há bastante anos. Eu já recomecei esse livro muitas vezes, mas eu coloquei na minha cabeça que em 2026 eu quero finalmente escrever este livro. Então eu criei um visual board para deixar na tela do meu computador e também fiz uma versão para a tela do meu celular, que é toda vez que eu abrir o meu celular, toda vez que eu abrir o meu computador, eu vou ser imersa ali no universo dessa história para me ajudar a me inspirar e finalmente escrever este livro, porque é um livro que eu tenho um carinho muito especial por esse projeto e eu acho que isso é uma das coisas que está me travando, porque talvez eu esteja exigindo um nível de qualidade dele maior do que eu exijo nos meus outros livros, porque é um livro que eu espero muito dele e que eu tenho esse carinho muito especial. Mas esse ano eu decidi que eu vou escrever ele, mesmo que eu ache tudo uma grande porcaria, eu vou chegar até o final, porque é melhor ter um livro escrito para depois melhorar do que simplesmente nunca escrever. Aqui nós temos o meu visual board no livro que eu quero muito finalmente terminar de escrever esse ano. Como vocês podem ver, este é o visual da história. É uma história ainda de mistério, de investigação, que é o que eu mais gosto de escrever. Porém, em um universo fictício que tem todo este universo acadêmico. Então tem essa estética Dark Academy, nós temos uma protagonista violinista, então temos bastante música envolvida nessa história, nós temos um mocinho que é investigador, nós temos esse ambiente acadêmico e temos também monstros. Então é uma história que eu tô muito, muito animada para finalmente conseguir colocar um ponto final. Espero que eu finalmente consiga fazer isso esse ano. Por favor, torçam por mim. Uma coisa que eu tô fazendo também é anotar neste caderninho aqui minhas metas para 2026. Dessa vez eu tô fazendo as minhas metas de forma diferente de como eu fazia nos outros anos. Isso porque eu cometi alguns erros. Por exemplo, eu tinha o costume de colocar como metas sonhos meus, objetivos que eu tinha de alcançar. E isso é um pouco complicado porque são coisas que geralmente não dependem 100% de nós. E, portanto, não existe nenhuma garantia de que aquilo vai acontecer. Então, por exemplo, no ano passado, eu coloquei como meta que eu queria chegar em 10 mil seguidores no Instagram até dia 31 de dezembro deste ano. Isso ainda não aconteceu e acredito que não acontecerá porque eu estou de férias do Instagram até dia 12 de janeiro e desde que eu anunciei, na mesma hora que eu postei o post que eu anunciei essas férias, eu já perdi um monte de seguidores. Eu tava com um pouco mais de 7 mil, agora eu tô na casa, eu acho que dos 6 mil. Não sei se durante esse período em que eu tô ausente eu perdi mais seguidores, provavelmente sim. Então, não é algo que vai se cumprir, né? E é um exemplo de meta errada justamente por isso, porque não é algo que depende 100% de mim. Por mais que eu me dedique lá em fazer conteúdos bons que atraiam novos seguidores, quem vai tomar essa decisão de me seguir são as pessoas, né? Eu não tenho como garantir que as pessoas elas vão realmente querer me acompanhar. Então, essa é uma forma muito errada de fazer metas. Eu acho que a melhor forma é você colocar coisas que realmente dependam 100% de você. Tem como você garantir que você ou vai fazer ou não vai fazer. E um outro erro também que eu cometi era de não ser específica. Então, por exemplo, meta de cuidar da minha saúde. Tá, mas cuidar da minha saúde como? Vou praticar exercícios. Ainda não é específico, tipo, eu vou ir pra academia quantas vezes na semana? Eu vou fazer pilates? Eu vou começar a correr? Qual vai ser a frequência? Aí sim a gente tá começando a ser específico. Então, eu percebi que a melhor forma de fazer metas, na verdade, é construir tarefas, né? Não é uma lista de objetivos, é uma lista de tarefas que eu pretendo fazer para que essas tarefas me ajudem a chegar mais perto de alcançar o que eu quero alcançar. Não são garantias, mas vão ser coisas que vão me deixar mais perto dos meus objetivos. E aí, para fazer essas metas, eu tô dividindo aqui neste caderninho a minha vida em áreas. Então, eu coloquei área profissional, área financeira, área da saúde,
Área intelectual, eu fui dividindo por áreas e a partir das áreas eu tô aqui listando tarefas que eu quero começar a implementar no meu ano de 2026. Muitas dessas tarefas são tarefas para eu cumprir uma vez só, mas outras tarefas são tarefas para eu transformar em hábitos, seja semanais, sejam quinzenais ou sejam hábitos diários. E por conta disso, eu transformei esse caderno meio que em um plannerzinho em que eu dividi pelos dias da semana. E a minha ideia é ir implementando esses hábitos aos poucos, porque eu acho que se eu começar o ano já implementando de uma vez vários hábitos, existe uma grande chance de eu não conseguir fazer e acabar abandonando. Então a minha ideia é começar janeiro, implementando 2 novos hábitos nos meus dias, e depois, ao longo dos meses, ir aumentando à medida que esses hábitos eles realmente se transformarem em rotina, em coisas que eu faço de uma forma um pouco mais automatizada, eu posso ir acrescentando novos hábitos dessas tarefinhas que eu estou escrevendo aqui para mim neste caderninho. Então, fica aí também uma dica para vocês de como vocês podem também começar a pensar as metas do novo ano para vocês, ao invés de pensarem em objetivos, pensarem nas tarefas que vocês precisam cumprir para chegarem mais perto desses objetivos, porque daí a gente tem metas muito mais tangíveis e muito mais fáceis de que a gente consiga cumprir.